Amigas e amigos do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, eu sou Leonardo Clemente e estamos aqui para mais uma entrevista da série Palestrantes do primeiro Congresso Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Hoje estou aqui novamente com um grande amigo, um profissional que eu admiro muito, o Dr. Tauá Bahia, ele que é um profissional especializado, um médico especializado em atendimento pré-hospitalar, em urgência e emergência, instrutor de diversos cursos internacionalmente conhecidos. Instrutor de diversos cursos internacionalmente conhecidos na área de APH. Ele vai poder compartilhar conosco a experiência dele e falar mais especificamente sobre acidente com múltiplas vítimas. Enfim, esse vai ser o bate-papo e a palestra que o Dr. Tauá irá realizar para o Congresso Brasileiro de APH. Tauá, muito obrigado por ter aceitado participar desse projeto, desse processo todo, gravar a entrevista, ceder o seu tempo, enfim, acredito ser algo de grande importância, um profissional de APH dominar acidentes com múltiplas vítimas, enfim, você está doando isso para a gente, realmente é algo que eu admiro muito e gostaria de lhe agradecer por isso. Não, antes de mais nada, eu tenho que agradecer o convite, sei da importância do tema, né? Não só por questões daqueles últimos eventos como aconteceram recentemente, né? Foram televisionados, como o episódio de Santa Maria, né? Que marcou muito a história da comunidade brasileira, enfim. Na verdade, a prática do atendimento pré-hospitalar, ela envolve diversos temas. Então, você especializar-se em um tema é muito difícil. Entre eles, o tema incidente com múltiplas vítimas, ele traz consigo um grande diferencial, porque ele vai exigir diversas habilidades dos socorristas. Não só, basicamente, a capacidade de atendimento, como de gerenciar desastres. Então, é uma situação que é pouco abordada, seja na formação, vamos dizer assim, não é abordada na formação acadêmica, nem quanto médico, quanto enfermeiro, ou na formação do curso técnico, ou do próprio condutor socorrista. E na nossa prática do pré-hospitalar também não é um tema que é muito explorado. Perfeito. Até porque quando ele ocorre, ele acaba sendo aqueles eventos, em geral, de pequena magnitude, e às vezes ele é feito pouco caso em cima desse tipo de evento. Então, por exemplo, um incidente com 5 vítimas, onde a gente tem um recurso que não dê conta dele, já é considerado um incidente com múltiplas vítimas. Só que na prática, esse incidente acaba sendo resolvido com recursos locais. Uhum. E ele dificilmente acaba sendo explorado enquanto objeto de estudo. E a gente acaba muitas vezes se preocupando com aqueles macro eventos, né, como o que aconteceu em Santa Maria, mais uma vez como exemplo. E isso não faz parte da prática do socorrista. Perfeito. Bem, Tauá, antes da gente se aprofundar um pouco mais no assunto, começar a discutir realmente o que fazer, quais são os tipos mais frequentes de situações, gostaria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, seu percurso profissional, o que é que você faz hoje, o que é que lhe levou a fazer o que você faz, para que nossos ouvintes possam lhe conhecer um pouco melhor. Enfim, eu estou aqui diante de um profissional que eu admiro muito, uma pessoa em quem eu me espelho para fazer o que eu faço. Então faço questão que as pessoas saibam disso e ninguém melhor do que você mesmo para passar para a gente um pouquinho dessa sua trajetória. Eu me formei na Bahia mesmo, né? Em novembro de 2008. Nesse primeiro ano, eu fui voluntário para o Exército Brasileiro, servi como segundo-tenente médico no 4º Batalhão de Infantaria de Selva, no Acre. Experiência fantástica. Inclusive, foi lá que eu tive meu primeiro contato com resgate e salvamento. Então, na parte acadêmica, a gente tem aquelas pinceladas, né, de primeiros socorros, mas nada muito de vivência prática. E quando a gente resgatou o índio na selva, aquele ali foi meu primeiro contato com uma coisa que até aquele momento era desconhecido. Isso ficou latente. Eu cheguei a trabalhar em posto de saúde da família, unidades básicas de saúde da família, mas eu não conseguia me identificar com aquilo. Foi quando eu entrei no SAMU, em outubro de 2010. Na sequência, logo em janeiro de 2011, também eu acabei trabalhando como resgate de rodovias, e aí não parou. E minha trajetória começou assim. Eu fui me capacitando nos cursos referentes à área, e à medida que eu ia me capacitando, me qualificando, eu também fui convidado para ser instrutor de curso. Hoje sou instrutor do BLS, do PHTLS, do TLS. Enfim, pratico também dentro do próprio SAMU, enquanto gestor do Núcleo de Educação Permanente, as atividades relacionadas à capacitação interna também do serviço. Hoje também atuo no Núcleo de Educação Permanente do SAMU de Camaçari. E, ultimamente, eu tenho participado também junto ao Ministério da Saúde como colaborador, né, em relação à criação de protocolos nacionais para o SAMU 92. Então, hoje é mais ou menos esse é o meu caminho. Intervencionista, Núcleo de Educação Permanente do SAMU Salvador, instrutoria local e instrutoria de outros cursos. Muito interessante, eu realmente me espelho muito em você, essa trajetória, uma trajetória que de pré-hospitalar não é uma trajetória imensa, são 4 anos, mas 4 anos muito intensos, são vários cursos e a sua didática em transmitir, que já fui seu aluno em alguns cursos, realmente é algo maravilhoso. Espero que muitas pessoas que estão nos assistindo agora tenham a oportunidade de assistir aulas suas, porque é muito proveitoso realmente.
Tauá, entrando um pouquinho no assunto de atendimento a múltiplas vítimas, gostaria de começar lhe perguntando quais são as situações mais frequentes que um profissional de APH pode se deparar com múltiplas vítimas? E justamente só para antecipar um pouco da palestra, o que caracteriza esse incidente de múltiplas vítimas é a insuficiência de recursos. Então isso é uma prática, porque mesmo que o evento seja o acionamento inicial para um incidente com múltiplas vítimas, os recursos vão chegando em separado. Então cada unidade chega primeiro. Então o primeiro contato do socorrista com um cenário desse vai fazer com que, em geral, ele tenha a conduta frente ao paciente único, que é começar a atender. E talvez seja essa a principal armadilha. Então uma das ideias da palestra é destrinchar muitos desses conceitos, né, que a gente tem em mente, mas na hora é difícil, às vezes pode ser difícil de colocar à prática, para que facilite a atuação. Tanto que um dos papéis que eu destaco na palestra é justamente esse, o papel da primeira equipe. Porque ela muitas vezes ela acaba fazendo com que o incidente ele tenha uma magnitude muito maior, justamente porque a atuação dela é falha. Perfeito. Porque ao invés de atuar em outros aspectos e por último deixar fazer a triagem, o atendimento, ela acaba fazendo tudo com um misto só. E na verdade o papel de gerenciamento de desastre acaba sendo prioritário sobre muitas outras coisas. Porque o princípio é fazer o melhor para o maior número de vítimas. Fazer o melhor para o maior número de vítimas. Perfeito. Que muda um pouquinho, né? Aliás, muito, na verdade, o cuidado em relação àquele paciente único, ou o próprio cuidado com aquele paciente único, não só dentro da ambulância, como dentro do intra-hospitalar. Então, assim, a gente tem que quebrar primeiro esse estigma, né, que acaba sendo criado em relação, não, eu tenho que fazer tudo por aquele paciente. Nesse cenário muda um pouquinho, os princípios são diferentes. Então, já que você tocou nesse assunto da primeira equipe, vamos falar um pouco mais adiante sobre o que essa primeira equipe deve fazer ao chegar numa cena para justamente evitar essa situação inicial de condutas inadequadas que leva para um problema maior lá na frente. Então, antes de falar sobre isso, quais são os principais cenários de múltiplas vítimas que a gente pode encontrar no APH? Em nossa sociedade, o que é que a gente encontra mais na cidade, o que é que a gente encontra mais no interior? Profissional ao chegar na cena. Em geral, a prática do socorrista de centro urbano são as colisões veiculares, capotamentos, enfim. Em geral, envolve colisões de ônibus, por exemplo. Só que você se depara com um cenário que, na prática, você tem um grande número de vítimas, porém, nem todas elas têm uma gravidade importante. Ou seja, aí já começa a entrar outros conceitos. São múltiplas vítimas, vítimas numerosas, porque às vezes o recurso é suficiente para atender aquela demanda. Só que ele vai demorar um pouco para chegar até ela. Porque, por exemplo, as estatísticas mostram, as internacionais, em torno de 60% a 80% das vítimas acabam sendo de menor gravidade. Então, às vezes, você tem um grande número de vítimas e o recurso ele vai chegar, só vai demorar de acessá-las, mas a gravidade delas não é tão grande. Esse, em geral, é o cenário centro urbano. Os acidentes automobilísticos, enfim. Resgate de rodovias não muda muito essa situação, justamente porque você tem ônibus, capotamento, colisões veiculares. Nas cidades ainda podem ser destacadas, só voltando um pouquinho ao centro urbano, desabamentos, onde você tenha estruturas colapsadas, e aí pode envolver um número de vítimas que exceda o habitual. Essa é a nossa prática habitual. Legal, eu tive a oportunidade de fazer a entrevista com o Dr. Márcio Barreto, seu colega também, na Força Nacional. E Dr. Márcio, ele é especialista em desastres. E ele vai falar para a gente o papel da Força Nacional do SUS em desastres. Então, tocando no assunto dos desabamentos, das inundações, é interessante assistir esse bate-papo com o Dr. Márcio. Enfim, foi uma entrevista maravilhosa, e a palestra, tenho certeza que será também muito boa. Então, a equipe que chega no local, quais são os recursos que nós temos? A primeira equipe, o que é que ela deve se atentar numa cena de múltiplas vítimas para fazer o melhor possível? Isso aí vocês vão ter que esperar a palestra para ver. Deixar com curiosidade. nem uma palavrinha sobre. Não. Vamos ficar curioso. A curiosidade é bom, que vai aguçar a vontade de assistir a palestra. Ok, tá lá. Eu gostaria que a gente discutisse um pouco agora, mas eu também vou ficar na curiosidade, com certeza vou assistir sua palestra. Realmente vai ser um momento que você vai poder passar esses conteúdos para quem tiver interesse. Eu acho que vale a pena, assista a palestra gratuitamente. A gente vai enviar os e-mails com o horário, o link, para que ninguém possa ficar de fora desses conteúdos. Tá lá, gostaria de lhe agradecer por esse bate-papo inicial. Acho que já foi uma possibilidade da gente localizar um pouco do que é que se trata, múltiplas vítimas, da importância disso, da importância da atuação da primeira equipe. A gente também vai saber das equipes
subsequentes, né, de que forma nós podemos atuar de forma multidisciplinar numa cena como essa. Então, gostaria de lhe agradecer por isso, por participar desse projeto. Enfim, estou aqui ansioso para assistir sua palestra. Mais uma vez eu que tenho que agradecer, né? Espero colaborar com o conhecimento dos colegas, principalmente a gente sabe que o Brasil é muito grande. Tem muitos colegas aí interiores que são mais distantes. Eu trabalhei na região norte, como eu falei. Eu sei que às vezes a informação é difícil chegar. Espero colaborar. Lembrando que a palestra são conceitos iniciais, conceitos básicos. Tá? A gente não vai aprofundar até pelo próprio tempo que é curto. Mas eu creio que vai ser muito bom aí. E espero compartilhar e quero o retorno de vocês também. Ok, Tauá, muito obrigado. O Dr. Tauá vai deixar o contato dele na palestra para que vocês possam entrar, tirar todas as dúvidas. Provavelmente surgirão muitas dúvidas, sim. Com certeza, mas ele é muito disponível e é um profissional extremamente competente que eu respeito e que eu tenho certeza que tem muita coisa boa para trazer para vocês. Muito obrigado a você também que está aqui nos acompanhando mais uma vez, deixando seus comentários, compartilhando, isso tudo é muito motivador. A gente vê que esses conteúdos estão sendo realmente de grande proveito pelo feedback que nós temos recebido. Então, eu lhe dou aqui um forte abraço, Dr. Tauá, e até os próximos vídeos. Até breve.